Existe uma forma muito boa de usar ChatGPT para infoprodutos, principalmente para produção de conteúdo. No ChatGPT tem como criar assistentes especializados em executar tarefas específicas, que são os GPTs. Eles podem otimizar muito a produção de conteúdo, mas o problema é que só quem paga pode criar um assistente GPT. Mas nesse vídeo eu trago a solução para quem está começando um infoproduto com orçamento baixo, que mal dá para o tráfego e que quer usar o ChatGPT para otimizar uma das partes mais importantes desse começo, mas também de todo o resto, que é a produção de conteúdo. Eu vou te mostrar uma forma de criar esses assistentes GPT, ou ao menos algo muito parecido com isso, de graça, sem investimento, sem custo, para produzir os seus tão suados conteúdos e ainda te dar de presente o material desses agentes para você sair desse vídeo, utilizar eles e já começar a produzir os seus primeiros conteúdos com o ChatGPT. Ó, esse aqui é o documento que eu fiz com os comandos. Então eu tenho o GPT para roteiro, GPT de ideias para YouTube, de conteúdos para YouTube, de vídeos, GPT que cria carrossel, GPT para Instagram, Shorts e TikTok também. E além desses aqui, eu tenho outro documento também, o GPT de criação de anúncios, que cria não só roteiro para anúncios, mas também toda a estrutura, e fala os takes que eu preciso gravar, como que eu posso editar depois também. Enfim, para otimizar bastante o meu tempo na criação de anúncios também, anúncios realmente atrativos e que realmente vão converter mais. Mas eu não vou mostrar esse em específico porque já tem um vídeo de eu utilizando esse agente. Então, se você quiser, é só procurar por aí que vai achar. Então, aqui no documento, eu tenho esses dois que estão com o ícone de guindaste, né? E esses outros que estão com o ícone de cérebro. Os de guindaste são os que estão em construção, né? Se eu abrir aqui, até tem as versões deles, ó. A versão 0, a versão 1. E o de ideias tem 3 versões, porque eu fui criando as versões e testando. Os outros dois são só que eu coloquei a minha ideia aqui, mas eu não toquei pra frente ainda. Mas eu vou trocar em breve, principalmente esse GPT de carrossel aqui. Então, se você quiser ver, em breve eu vou gravar um vídeo criando esse agente do zero para você entender também como fazer e replicar com agentes que você quer criar. Então, inclusive, se você quiser ver como que eu faço esses agentes de GPT e como que eu vou fazer esse do carrossel em específico, se inscreve no canal para ser avisado quando esse vídeo sair, porque em breve eu vou gravar e vou mostrar pra vocês. Por que eu falei que é gratuito, sendo que o GPT para criar tem que pagar? Como é que funciona isso aqui? Para criar um GPT personalizado, um GPT pago, você precisa desses comandos. É só jogar lá o prompt, o comando, treinar ele e ele vai estar de acordo com esses comandos que você deu previamente. Qual que é a diferença nesse caso? Como a gente não vai utilizar o GPT pago, o que a gente vai fazer? Pega esse documento, faz o download e joga numa conversa nova no ChatGPT e pede para ele executar exatamente o que está no documento. Basicamente isso. A diferença é que não vai ser um GPT pago, mas sim uma simples conversa dentro do ChatGPT, onde você só envia o documento. É claro que pode ser que ele perca uma ou outra funcionalidade do GPT, não seja tão preciso, tão específico quanto, mas ainda assim já funciona bastante, já é muito melhor e consegue te ajudar muito mais, e você vai ver aqui como é que funciona. Bom, como que são os documentos aqui então? Como eu mostrei, tem 4, né? Então, o primeiro é o GPT de roteiro. O que que eu fiz aqui? Eu fiz 2 versões, porque eu fiz uma primeira versão, não gostei muito do resultado, fiz a segunda versão. Então, essa é a primeira. Essa é a segunda. Eu vou mostrar aqui a versão 0 para você entender como que funciona. Os comandos aqui eles são bem objetivos, sem muita firula, porque a gente está se comunicando com uma máquina, então quanto mais objetivo a gente for, ela vai executar com mais precisão o que a gente quer. Então eu falo aqui que é o meu parceiro criativo de roteiros para vídeos, especializado em desbloquear ideias, melhorar a estrutura e deixar o conteúdo mais didático e envolvente. Então esse GPT eu não estou utilizando tanto para construir o roteiro para mim do zero, sem que eu pense nada, mas sim para me ajudar a aprimorar os roteiros que eu já construí, justamente para que eu possa fazer vídeos melhores, para que eu possa fazer um conteúdo que gere mais valor para quem está me vendo, nesse caso você. E aí o que eu espero disso é que você queira ver mais vezes os meus conteúdos, porque o roteiro é legal, porque o vídeo é legal, o conteúdo faz sentido e você consegue aprender de verdade. E aí como o roteiro muitas vezes acaba me tomando muito tempo, eu criei esse agente GPT justamente para tentar otimizar a criação dos roteiros, sem que tire a minha personalidade, mas também que seja mais rápido e que fique melhor do que só a minha cabeça pensando sozinho. Então aqui tem os objetivos principais, que é me ajudar a criar ou melhorar roteiros, garantir que o roteiro seja organizado em bullet points, para manter a naturalidade e liberdade na fala. Então eu não quero que ele me fale todas as palavras que eu tenho que dizer, mas sim os principais tópicos, e aí eu vou falando com base no que eu acho, com base no que vem na minha cabeça na hora, justamente para manter a naturalidade na minha fala e também para desenvolver a minha capacidade de improvisar, que é importante também. Aí garantir que o vídeo tenha clareza didática, afinal você precisa querer assistir o vídeo, para isso tem que estar didático, tem que estar claro, e eu espero que esse esteja. Preservar meu estilo de comunicação e, quando possível, propor melhorias que aumentem a retenção e o impacto do vídeo. E aí, é claro que eu não vou ler tudo, mas eu falo como trabalhar comigo.
Então, coisas que ele tem que fazer e coisas que não tem que fazer. Se quiser, pode pausar para ler aqui, mas eu também vou disponibilizar esses documentos para você ler depois e até para você utilizar. Então, se quiser esses documentos, é só preencher o primeiro link da descrição que eu vou enviar para você. Então, voltando aqui, tem como trabalhar comigo, o que ele precisa fazer quando criar, regras de ouro, o que eu quero, que é obrigatório, e também o formato de entrega que eu quero, que é muito importante para ele entender como que ele tem que devolver aquilo que a gente pediu. Nesse caso, primeiro perguntas iniciais para entender o vídeo, depois o roteiro ele entrega em bullet points, em tópicos, faz sugestões de storytelling ou conexões emocionais e também observações sobre clareza, impacto e retenção ao longo do vídeo. Então esse é o formato e a outra versão também é bem semelhante aqui. Esse é para roteiro de vídeo do YouTube, mas você também poderia utilizar, só fazer algumas pequenas adaptações para outra rede social, como Instagram, TikTok, enfim, para roteiro de vídeos curtos também, é só mudar algumas coisas que ele poderia fazer também. Temos também o GPT de ideias para YouTube, que aí eu criei 3 versões, porque as ideias estavam muito fracas, então eu fui aprimorando, testando e aprimorando. Até que eu cheguei na versão 2, que é a versão que eu achei melhor por enquanto. Talvez não seja a ideal, mas é que eu achei melhor. Então, como que eu tinha pensado nele inicialmente? Eu mando a planilha com os dados dos vídeos que eu já fiz até agora e também mando esse documento aqui e ele vai analisar a planilha para ver os vídeos que funcionaram e que não funcionaram, vai ver esse documento e vai gerar ideias com base nos vídeos que eu já fiz, mas também ideias novas que eu não fiz e para testar. Então, ó, a função é analisar dados históricos da planilha com vídeos mais roteiros, eu também coloquei os roteiros dos vídeos na planilha, para sugerir ideias relevantes, equilibrando inovação e consistência. Por que eu criei esse agente? Para eu ter ideias de conteúdos diferentes também. E o principal objetivo não é nem fazer os vídeos como as ideias que ele sugere, mas sim ter ideias com base nas ideias que ele dá. Porque como é muita ideia de vídeo, como é muita coisa, dá facilmente para ler, ter algum insight de alguma ideia, de algum vídeo diferente e fazer. E só para você ter ideia, testando esses prompts aqui, eu tive mais ou menos umas 15 ideias de vídeo, todas muito boas para gravar. E aí eu mando as informações fixas do meu canal para dar bastante contexto para ele. Eu até fiz comentários aqui que eu poderia fazer uma descrição mais aprofundada sobre mim, porque algumas ideias eu não consigo fazer agora. Por exemplo, como escalar um infoproduto. Não tem como faturar 100 mil reais com infoproduto. Não tem como, porque eu não fiz isso ainda. Então não tem como eu fazer um vídeo, eu criar um vídeo fazendo isso. Mas como eu não contextualizei o ChatGPT com profundidade, ele acabou dando ideias que eu não posso fazer justamente por não ter experiência para isso o suficiente. E aí os passos aqui, eu dou o contexto inicial, ele analisa os vídeos postados, as minhas observações, o roteiro de cada um, e usa as informações para identificar padrões do que atrai e retém o público e também do que não atrai e não retém o público. Só analisando os vídeos que performaram bem e os vídeos que não performaram bem. E aí eu dividi em 2 modos, o de otimização para sugerir ideias alinhadas ao que já funcionou, ideias de vídeo, e também o modo exploração para sugerir ideias inéditas, pouco exploradas, trazendo formatos diferentes, temas inusitados ou combinações criativas. Então, para eu testar coisas novas no canal, que é muito importante, principalmente porque eu estou no início, né? Então, se você for utilizar algo semelhante para produzir conteúdo para o seu infoproduto, eu sugiro dividir nessas 2 categorias justamente para você explorar coisa nova, mas também para se manter executando o que deu certo. E aí aqui também tem o formato que eu quero as ideias. Então, tem o título provisório, o formato sugerido, a mini justificativa, por que essa ideia pode funcionar, também sugestão de elementos de retenção no vídeo. Tem o fluxo de interação e observações importantes para ele não esquecer de fazer na hora de executar todos os comandos desse documento. Então como que funciona aqui? Ó? Eu vou utilizar o GPT de roteiro como exemplo. Pega o arquivo, baixa ele, abre uma conversa nova no ChatGPT e arrasta aqui o documento. Depois é só falar assim, ó, atue exatamente conforme o documento anexado. Ou até não precisa falar nada, mas tanto faz. Aí ele me chama de Carlos, não sei se você já viu outro vídeo aí do canal onde eu expliquei o motivo, mas é isso aí. Ele me chama de Carlos e eu só deixo. Então, para confirmar, você é seu parceiro criativo de roteiros, sempre começando com perguntas para entender o contexto, o objetivo do público e tudo mais. Eu vou colocar uma ideia de vídeo que eu tive aqui, só para ele me ajudar a desenvolver o roteiro. Então, eu vou colocar assim, ó. Tive essa ideia de vídeo e queria sua ajuda para desenvolver um roteiro. Ó, esse tema tem muito potencial. No caso é um vídeo onde eu falo como investir seus primeiros 100 reais de anúncios. Quem sabe eu já faço aí. Então esse tema tem muito potencial porque toca numa dor bem real, tenho pouco dinheiro, como não jogar fora em tráfego? Antes de mandar o roteiro final, vou te fazer algumas perguntas rápidas, como combinar no documento. Eu vou ver que ele segue exatamente o que está no documento. Então eu vou responder aqui as perguntas que ele me fez, de uma forma detalhada, para que ele gere um roteiro bem específico, de acordo com o que eu preciso, e que seja algo realmente bom. Público-alvo: iniciantes em tráfego que nunca anunciaram. O tom do vídeo, eu quero algo
mais didático, uma explicação tipo aula curta, mas simulando um caso real também como exemplo, que vai me ajudar na didática. Formato, eu quero algo mais detalhado, para realmente ajudar quem não sabe muito e tem pouco orçamento. Gancho inicial, que começar com choque ou com esperança. Começar com esperança, mostrando que pode dar para começar, mesmo com pouco dinheiro. E o estilo de cenário, eu quero mostrar cálculos mais simples na tela, falando do custo por lead, do que só falar por cima sem se prender em números exatos. Eu quero falar de número, mostrar cálculos também. Então, agora é só mandar que ele vai fazer o trabalho dele. Vou estruturar o roteiro do vídeo em bullet points e vou te dar duas versões como combinamos. Versão 1, aprimorando o meu rascunho, a ideia inicial que eu já tinha mandado para ele. Então, como que seria o roteiro? Muita gente acha que precisa de milhares de reais para começar em tráfego pago, mas hoje eu vou te mostrar como você pode investir apenas R$100 de forma estratégica sem sair queimando dinheiro. Geralmente a abertura ele não dá em bullet points, ele dá ela corrida, ele dá ela escrita, porque a abertura é o que vai prender a atenção da pessoa, então geralmente é a única coisa que não vem em bullet points, o resto vem em tópicos. Então, dando contexto rápido, falando que não é o orçamento ideal, R$100, mas se é o que tem hoje, dá para aprender e até gerar resultado. Aviso da realidade, tráfego não é garantia de vendas, então tá dando contexto, tá alinhando as expectativas antes de começar o vídeo, que é muito bom. Porque muita gente acha que com R$100 dá para fazer muitos milhões. Obviamente não dá, né? Muitas vezes não faz nada, não consegue nem seguidor, só torra o dinheiro e não tem resultado nenhum. Então, falando fatores que influenciam no orçamento, sendo bem breve, só para dar um contexto também, que é o nicho, mercados diferentes têm custos diferentes, o preço do produto e o objetivo da campanha, se é venda direta ou construção de audiência. Então, aqui ele está falando do cenário como se eu, no caso, tivesse só R$100. Na escolha do canal, por onde anunciar, começaria pelo Meta Ads, daí ele fala o motivo, o número de anúncios também, e o tempo de rodagem, o tempo que os anúncios vão veicular. Então, pelo menos 4 a 5 dias para o algoritmo aprender alguma coisa. Então, ele dá dois cenários, um para produto de ticket baixo e outro para produto de ticket mais alto. Então, até R$100, investir dinheiro em venda. Ticket mais alto, usar para ganhar seguidores e leads construindo base orgânica depois. E aí tem a mini simulação de valores depois também, para ser mais didático e para ser mais palpável também para as pessoas que estão no vídeo. E por fim, um alerta final falando que pode não dar certo, porque com pouco orçamento o mais importante é aprender como o jogo funciona, entender as métricas e ganhar clareza para os próximos investimentos. E aí tem um gancho para engajamento no vídeo também, falando para comentar. A segunda alternativa tem um ângulo mais forte em simulação, então mais voltado para o que eu faria se eu tivesse R$100 em anúncio. E aí, ao contrário do outro de cima, ele dá a estratégia mais prática. Então, a abertura já é mais provocativa, rapidez no contexto bem breve, e a divisão prática no orçamento. Então, é exatamente o que faria. R$60 para rodar 2 criativos diferentes em campanha de conversão no Meta Ads, R$20 para testar rápido no Google Ads, algumas palavras-chave de intenção de compra e 20 para impulsionar conteúdo estratégico, topo de funil, para ganhar seguidores e nutrir base. É exemplo real do que esperaria com os números do Meta Ads, Google Ads e o possível resultado que poderia ter, que seria gerar 15 a 20 leads no total. E aí também faz a diferença entre o produto low ticket e o ticket mais alto, falando que o low ticket é mais focado em venda direta, já com o ticket mais alto o ideal seria construir audiência e conseguir leads, para aí sim nutrindo com conteúdo orgânico. E aí, quem sabe vender depois. E ele dá sugestões de storytelling em conexão emocional, como no documento. Então, pode usar o tom como se fosse meu último dinheiro para aumentar a tensão dramática do vídeo, trazer memória de principiante. Quando investi meus primeiros R$100, eu conto uma mini história ou inventada de iniciante. O ideal é que seja a sua própria mini história, né? Mostrar cálculos visuais também, quadro branco, tela compartilhada ou até papel rabiscado para passar clareza didática. E ainda no fim ele pergunta se eu quero que ele já detalhe a fala em cada bullet point, ou seja, que ele escreva exatamente o que eu preciso falar, ou se eu prefiro deixar só os tópicos para ter liberdade na hora de gravar. Bom, e com isso eu já tive 2 ideias de roteiro aqui, só colocando a ideia inicial que eu tinha do vídeo. E aí, é claro, eu posso adaptar, eu posso ir melhorando, aprimorando de acordo com o que eu acho que faz sentido e com o que não faz sentido. Porque, como eu falei, o ideal aqui não é que ele crie o roteiro completamente pra gente e a gente simplesmente aceite e vai gravar o vídeo. Mas sim que a gente, em conjunto, desenvolva um roteiro melhor para que o conteúdo seja melhor e gere mais valor. Então aqui eu poderia discutir um pouco com ele sobre a estratégia de investimento dos R$100, que talvez eu não ache que seja a melhor das estratégias. Também melhorar a explicação aqui dos fatores que influenciam no orçamento. Posso também colocar no meio do roteiro algum CTA para
outro vídeo que eu já fiz no canal falando sobre anúncios ou sobre o orçamento do tráfego pago também, acrescentar alguma história em relação ao tráfego, enfim, eu posso fazer várias adaptações, sugerir melhorias para ele, posso falar para ele desenvolver melhor algum tópico que eu não achei tão claro e até mesmo perguntar se ele acha que eu poderia acrescentar mais alguma outra coisa para deixar o vídeo mais completo, perguntar se eu estou esquecendo alguma coisa, se eu deixei passar algum conceito importante que seria legal falar nesse vídeo. Enfim, as possibilidades aqui são muitas. Obviamente é importante que você discuta aqui, debata com ele para melhorar ainda mais a qualidade desse roteiro, mas o mais importante aqui é que é muito mais rápido de gerar um roteiro para vídeo, porque pelo menos para mim as ideias iniciais que são a maior barreira para começar o roteiro, e é aí que eu mais demoro. Então aqui ele sana justamente essa dor em mim, que é as ideias iniciais, é o pontapé inicial dentro do roteiro, e depois eu consigo analisar aqui o roteiro, falar o que eu acho legal, o que eu não acho legal, o que eu acho que poderia acrescentar, e aí o roteiro fica muito melhor, com a minha personalidade, com as ideias que eu tive, mas com a ajuda do assistente GPT para aprimorar ainda mais esse roteiro e deixar ele melhor e mais completo também. Se eu já tivesse o roteiro totalmente pronto, eu já poderia utilizar esse agente só para perguntar como deixar mais didático, mas nesse caso ele cumpriu o seu papel. Bom, então é assim que eu estou utilizando a alavanca de tecnologia para aprimorar ainda mais a minha produção de conteúdo, tanto a qualidade, mas também a velocidade com que eu produzo conteúdo. Eu começo a pensar também como que você pode melhorar essa alavanca de tecnologia, começando com esses agentes GPT, não só de geração de conteúdo, de roteiro, de ideias, mas de outras coisas também. Com isso você conseguiu entender as possibilidades que você pode ter na criação desses agentes. Lembrando, se você quiser o documento do agente GPT de geração de roteiro ou do gerador de ideias, na descrição, o primeiro link é só preencher que eu vou te mandar. Com isso você vai conseguir melhorar sua alavanca de tecnologia, mas as inteligências artificiais não se limitam só aos assistentes GPT. Existem muitas outras IAs, muitas outras formas de utilizar o chat GPT, mas também outras ferramentas de IA para te ajudar a ter mais resultado com infoprodutos. E para isso tem uma playlist de vários vídeos aqui no canal mostrando como você pode utilizar a inteligência artificial para otimizar o seu infoproduto ainda mais. Então clica aqui, acessa a playlist e começa a utilizar a inteligência artificial para otimizar ainda mais a sua alavanca de tecnologia e utilizar ela para ter muito mais resultado.